Boa noite. Se você está vendo a gravação, já não sei se é dia, se é noite, né? Mas hoje nós vamos falar com a Sandra Maia, que ela é empresária da área de contabilidade. Ela tem um escritório contábil, ou seja, ela está à frente de muitos empresários e nós vamos ver de que forma que ela alinhou a equipe. Sandra, seja super bem-vinda. Obrigada por ter aceito o convite. Eu que agradeço, Carmen, uma grande oportunidade de estar compartilhando o meu aprendizado, né, nessa caminhada com o processo Viva com Arte. Tenho aprendido muito, estou formada há muitos anos em contabilidade, mas poder ver o meu negócio e também passar para os meus clientes uma forma positiva de tentar passar tudo que eu já aprendi aí contigo nesse pouco período que eu estou, mas é uma grande oportunidade mesmo. Legal. Gerenciar uma equipe não é fácil, a gente sabe, vida de empresário, como você mesmo fala, a gente não tem faculdade para isso, mas graças a Deus tem a Carmen para nos ensinar aí como lidar com o espaço. E até Então, bom, né, Sandra, que não seja fácil, porque também se fosse muito fácil, exato, todo mundo ia querer ser empresário. Então, eu acho exato. assim, as pessoas, elas têm diferentes momentos da vida. Tem pessoas que sim, elas estão como empresários e está tudo bem, e tem pessoas que talvez um dia se tornem empresários, né? Eu mesma fui empregada. Você já foi empregada? Eu já fui, trabalhei Com muitos carteira anos. assinada, tudo certinho? Tudo certinho. Desde os meus 18 anos eu estou na contabilidade. Então tenho bastante aí, segui até os 27 como funcionária, como empregada, né? Que é o termo correto. Como empregada e me deu o sinal de abrir meu escritório porque eu queria realmente fazer esse impulsionamento nas empresas. Eu queria que a contabilidade fosse um parceiro para as empresas e não só atender a legislação e as obrigações fiscais. Eu queria a consultoria em si, que eu pudesse fazer a gestão do negócio e não só contabilidade. E o curso que eu fiz, que eu estou fazendo contigo é de encontro ao que eu penso e acredito que é a gestão empresarial. Que show! E diz Ser uma coisa, contadora, Sandra, o que que te levou a querer empreender? A querer sair? Porque você estava numa condição tranquila, você tinha teu salário, você não estava se preocupar se o escritório tinha cliente ou não, e de repente você passou a ser a dona do seu próprio escritório. O que que tinha dentro de você assim que te movimentava para isso? poder passar o meu conhecimento para as pessoas, para as empresas, né, para os empresários, que a contabilidade não é um bicho de sete cabeças e ela é sim o parceiro que vai impulsionar resultados financeiros para a empresa, né? Uma boa contabilidade, uma boa assessoria, ela dá motivação para trazer resultados para o empresário. E é isso que eu vejo no teu aprendizado, né? É exatamente isso. Construir esse passo a passo com a empresa. Com a empresa, né? É muito importante que os passos sejam dados em conjunto, empresa e contabilidade. Então, quando eu abri o escritório, eu abri com a visão de contadora. Porém, a gestão empresarial ela é muito diferente. É o dia a dia, a prática do dia a dia ela é muito diferente. Formar a equipe, você forma muitas vezes por necessidade, que é o que eu estou aprendendo no teu curso, que a necessidade ela não é condizente com a tua realidade. Você precisa passar pelos processos. E o que eu mais me surpreendi no teu curso é que a rescisão já começa na entrevista. A seleção, a seleção é muito importante, você saber o que você está buscando. Então, um encantamento por isso é que me trouxe assim, tá fazendo todas as práticas que tu passa, todos o passo a passo para que eu possa agregar no meu escritório, mas levar isso para os meus clientes. Então, isso está sendo muito bacana de visualizar dessa forma, que a Que rescisão legal. começa na entrevista, na seleção, no e-mail dos currículos, como tu falou, né, a gente tem que ver as entrelinhas, o que, que não está escrito ali, fazer um bom planejamento, entender do seu negócio, visão, missão, valores,
entender também que a gente precisa ter um histórico daquele colaborador, daquele empregado, que a gente das atividades. Uma coisa que me chamou muito a atenção é o que eu faço, quais são as minhas atividades e quais são as atividades da equipe. Você falou muito sobre micro e macro tarefas. Micro e macro tarefas. A gente sentava aqui no escritório para trabalhar e atender da melhor forma. Me chamou a atenção também que você tem um passo a passo até de como atender o telefone. E isso, para mim, é extraordinário, porque eu já venho de uma formação familiar, que a minha mãe foi professora há muitos anos, de que o ensinamento ele faz parte do processo. Então, eu já tinha passo a passo de tudo, mas com a tua explicação, eu entendi que a gente precisa visualizar o todo, para que agregue conhecimento, que a gente possa ter os sucessores, que você fala bastante, que a gente possa tirar férias, que a gente possa confiar na equipe, né? Então é bem bacana isso. O que eu falei que te chamou a atenção na internet? Faz tempo que você me conhece? Então, foi desde abril que eu comecei a ver tuas postagens, né, no YouTube, comecei a te seguir no Instagram e comecei a ficar encantada. Mas foi um dia bem específico, foi um dia que eu fiquei até tarde, quer dizer, eu fiquei uma semana inteira até tarde, na época do imposto de renda, e você chamou numa live sua, uma postagem sua dizendo que você é o seu melhor funcionário. E lá estava você fazendo imposto de renda até tarde. Exatamente. E me chamou muito a atenção aquilo, porque você disse bem claro na sua postagem que sim, você pode ser uma excelente profissional, mas as pessoas da tua equipe podem ser melhores do que você. E tá tudo bem, porque deve ser assim. Então, hoje eu estou olhando para minha equipe com esse olhar, um olhar que eles possam ser, elas possam ser melhores do que eu, que elas possam ter responsabilidades maiores do que as minhas, e está tudo bem e deve ser caminhada dessa forma. E a minha equipe hoje ela está caminhando para esse passo, esse compasso, né? Tenho algumas dificuldades porque o programa eu estou no início do programa, mas o aprendizado que eu estou trazendo para minha empresa e tenho certeza que eu vou compartilhar para os meus clientes vai ser assim extraordinário. Mas o fator assim primordial do que eu estou aprendendo é que tudo começa na admissão. É ali que está a tua equipe, é o coração do que tu deseja. Se você não prestar atenção na tua entrevista e não dar atenção no formato que você está buscando, você também citou quem você está buscando, qual é o. Está jogando no Instagram, está jogando no Facebook, qual é o perfil, né? A idade, a responsabilidade, aonde ela mora, tudo são indícios de como ela vai se portar na tua empresa. E fazer um rastreamento, né? Um funilamento, que eu também participei da tua. Como admitir, né? Como ter recrutamentos mais assertivos. Então, é bem bacana esse conhecimento de você estar indo nesse compasso. E Sandra, eu diria até que começa até antes, né? Porque muitas vezes o dono de empresa ele não tem assim noção clara de qual é a cultura estabelecida na empresa dele, né? Que nem hoje mesmo eu recebi um direct lá no meu Instagram que a pessoa falava assim: não, eu falei para a pessoa que não é para ela sair, ficar indo comprar lanche, refrigerante do outro lado da rua, uma loja. E daí ela falou assim, e eles vão assim mesmo, né? Eles nem ligaram que eu falei que não era para ir. Aí eu fiquei muito brava, fiz uma reunião e tal, e aí eles arrumaram alguém que vai, busca e traz na loja. Ou seja, continuam comendo salgadinho e tal na loja, que é uma loja de roupa, e que é o que ela não queria que acontecesse. Então, o que a gente percebe, Sandra, é que o dono de empresa, ele fala, mas ele não é ouvido, porque não tem assim uma cultura estabelecida. Os papéis não são claros. Eu sou o dono, sou eu que corro o risco, né? A empresa é minha. Você nunca vai ver tipo um vendedor da Apple falar assim: "Ah, porque a Apple faturou não sei quantos milhões, então eu quero aumentar o meu salário". Não.
Todo mundo sabe, você trabalha na Apple, mas você sabe que a Apple vai faturar. Agora, quando a gente fala do pequeno empresário, o tempo todo o empregado ele fica numa posição tipo assim, eu é que estou fazendo você ficar rico. Não, o empresário é a pessoa que lançou o negócio, teve a ideia, que tem um monte de responsabilidades, impostos para pagar, que tem que fazer com que o salário chegue todo dia 5 dentro do quinto dia útil, né? Dentro do olerite de cada um, que seja depositado na conta de cada um, as responsabilidades são diferentes. Mas eu vejo que o dono da empresa se coloca como se ele fosse empregado. Às vezes usa até uniforme. Tem alguém aqui na live que ainda usa uniforme? Ô, Carmen, hoje eu ainda uso o uniforme. Sandra! Eu ainda uso o uniforme. Eu sei, eu ainda não consegui me desapegar do uniforme. Sandra, Eu, amanhã, vamos combinar? vamos. Amanhã você não vai de uniforme? Você não tem ideia do que isso vira o jogo. Quando Eu você escutei deixa você de falar. uniforme, fica mais claro quais são os papéis. Qual papel você exerce e qual papel a tua equipe está exercendo. Porque quando você põe o uniforme, é como se você fizesse parte da equipe. Aí eu vejo donos que falam assim: olha, eu vou em tal lugar, mas eu volto tal hora. Olha, amanhã eu vou entrar tal hora. E aí os donos ficam devendo, né? E passando satisfação do que vai fazer, do que não vai fazer. Ele se comporta como se ele fosse um empregado. E é por isso que muitas vezes a equipe não tem esse respeito. Tudo começa na seleção. Qual é a cultura que você quer ter na tua empresa? Já deixar claro. Ah, na tua empresa ninguém usa celular. Ok, já deixa claro na contratação. Está aqui a nossa política, aqui nós não usamos celular, somente na hora do almoço, e a pessoa já vai e assina. Antes de assinar a carteira da pessoa, ela já assina a primeira política. Eu sempre ponho na minha mesa a sequência, o contrato eu deixo por último. E aí ele já assina uma série de políticas de como funciona a empresa. Ele tem que saber que se ele quiser pedir a conta, ou se ele quiser sair da empresa, ele vai pedir a conta. E que é um período de experiência que ele tem 90 dias para que ele possa experimentar a empresa, e que tem ainda o primeiro período, o segundo período, que ele pode sair. Mas depois que passou para o prazo indeterminado, as regras têm que ficar muito claras, né, para eles. Aproveitando esse teu comentário, eu consegui fazer uma contratação no teu perfil. Ela vai fazer 45 dias na próxima semana e eu fiz todos os passos conforme está no programa. De selecionar o currículo, de fazer uma boa avaliação, telefone, fazer uma boa avaliação, testes lógicos, porque a gente, aqui no escritório, a gente precisa do raciocínio, né? A gente precisa ser assertivo nas questões, nas interpretações, porque muda muito. Então, eu fiz projetos de vida, eu fiz bem lembrado, aquelas perguntas de empilhamento, que são ótimas. A gente vai perguntando uma e vai perguntando outra para saber se faz sentido aquela experiência, aquela profissão, os ensinamentos que a pessoa já teve, as experiências anteriores. Então, é bem importante. A entrevista, eu digo que ela hoje, depois de tudo que eu estou aprendendo contigo e com a minha formação acadêmica, a admissão eu não tinha dado tanto valor nesse perfil profissional quanto hoje para mim está claro. Eu tenho certeza que passando essa fase de arrumar a casa, eu vou conseguir passar essa visão também para os meus clientes de uma forma muito mais pontual. Uhum. Que legal, Sandra. E diga uma coisa, aí todo esse processo para trazer a pessoa para a empresa, ele tem que ser um processo conquistado mesmo, da forma que a Sandra colocou. Você vai buscar os currículos, talvez você peça para ele fazer vídeo ou não. Você pediu vídeo ou não? Não, não pedi o vídeo porque já na seleção eu já identifiquei algumas situações e não pedi o vídeo. Mas eu fiz o e-mail específico, eu fiz o contato por telefone, eu fiz a entrevista com avaliação técnica e avaliação descritiva. A redação já era uma coisa que eu fazia há muito tempo e que ela realmente, a gente alinha muito bem a escrita com o que a pessoa deseja, né?
Fiz também um teste específico no computador de avaliação para testar se tenho conhecimento e quais são as possibilidades de acertar ali as questões. Então, eu fiz 4 avaliações. Que legal. E E aí até que você eu tomei a decisão, né? Porque é como tu fala, vem vários candidatos e tem gente que nem te dá atenção numa resposta de e-mail e quer marcar a entrevista. Ou a primeira abordagem é quais são os benefícios que a empresa vai dar, e mesmo assim eu ainda fui clara tanto em questão de valores quanto os benefícios, né? Então a gente já vai filtrando aí, essa seleção é bem importante mesmo, selecionar, porque o que acontecia muito comigo que eu escutei na participação no Tira Dúvidas, né? Que você grava, que é bem importante escutar, que às vezes a gente contrata porque a pessoa saiu hoje e amanhã tem que continuar, né? Mas mesmo que continue o amanhã, a gente precisa fazer a seleção. O processo seletivo é a alma do teu negócio. Por Você mais que evita esteja na valores, né? pressa, né? Por mais que você esteja na pressa, na correria, não dá para trazer alguém correndo para a tua empresa. Ouçam o que a Sandra está dizendo. Por mais que a pessoa tenha te deixado na mão e você tenha que repor aquela vaga. Eu já tive uma aluna que ela chegou a ficar no caixa para contratar uma recepcionista para a clínica de veterinária. Por que você não contratou ainda? Porque eu ainda não tenho a pessoa certa. E ela ficou mais de uma semana, ela é a veterinária, ela ficou na recepção, no caixa da recepção, até ela identificar exatamente a pessoa que ela queria contratar. E aí ela contratou. Contratar na pressa, gente, vocês não têm ideia do que vocês se tornam refém dessas pessoas depois. É bem complicado. Sim, e é oneroso também, muito oneroso. Essa rescisão se torna onerosa porque lá ela vai começar com complicações de querer que você a demita. E não é por outra coisa que é bem importante as pessoas saberem, que a rescisão, a multa rescisória, ela é, ela é de direito quando o empregador falha, mas não por uma situação que o funcionário quer sair. Isso não é um direito dele. O direito dele é só quando é indenizado, quando é alguma situação do empregador com o empregado, e não o contrário, né? Ele queira sair. Então, é bem importante mesmo. Outra coisa que eu acho que é bom ressaltar é que no decorrer aproveitar o contrato de experiência, né? Os 45 dias, ou se renova, fazer a avaliação novamente. Isso, quando a gente começa a trabalhar, quer contratar de emergência, acontece isso. Você já passa a situação, você já quer se livrar da situação e bota um peso também nessa pessoa que está contratando. E, na verdade, quando as coisas são passo a passo, o recrutamento em si, você tem essa disponibilidade de avaliação. E eu estou nessa situação da tua aluna, estou com calma numa outra contratação, que é do departamento pessoal. Eu assumi o departamento pessoal porque eu quero uma pessoa no perfil do meu escritório, com qualidade, com comprometimento, com processos, com passo a passo. Então, até que eu acho essa pessoa que eu estou buscando, eu assumi e já assumi com essa propósito de fazer sucessor nesse departamento, para que eu não precise mais apagar incêndio como estou agora. Então, é bem importante que a gente tome esses cuidados, né, iniciais, esses cuidados aí que você traz para nós. Tantos anos de área contábil e foi inovador o meu conceito. Achei assim extraordinário que a gente pode sim ser empresário, a gente pode sim tirar férias, a gente pode reclassificar as atividades enxergando as macros e micros tarefas de cada um e desenhando a evolução disso tudo. É que muitas vezes o empresário não para pensar tudo o que ele faz. É por isso que eu sempre peço para você que está aí me escutando, escrever pelo menos 120 tarefas. Mas não adianta você escrever macro tarefas, como a Sandra está dizendo, né? Escrever, eu faço a gestão financeira, eu faço. Não, escreve detalhe por detalhe. E dá uma nota para isso que você faz. Uma nota de acordo com a complexidade, de 1 a 4. Sabe o que você vai descobrir? Que
que o seu salário está alto. Seu salário está alto, porque você está fazendo tarefas que uma pessoa ganhando o piso da categoria poderia estar fazendo. Então, você ganha mais, né? A tua hora vale mais, e você está empregando a tua hora por algo que não é importante, que não é, não que não seja importante, claro que é importante, mas é por algo que você poderia contratar uma pessoa ganhando muito menos para fazer do que o valor da sua hora, empresário. Você precisa parar, avaliar, treinar pessoas, acreditar na tua empresa, acreditar na tua empresa. E muita gente fala assim, Carmen, mas eu treino, ele sai. Eu quero saber se você treina e escreve, ou se você só treina. Porque se você Outra, só treinar, vai treinar e vai embora, vai treinar e vai embora. Tem que treinar e a pessoa que foi treinada escrever. Porque isso vai virar um procedimento. Quando alguém vem na tua exatamente. sala, até no dia a dia, né, Sandra? Na gestão, que eu sempre falo isso também. Se alguém vem na tua sala tirar uma dúvida, você vai jogar essa dúvida para a pessoa, você vai conversar com a pessoa sobre essa dúvida, a pessoa vai te dar o caminho, e aí você fala: você pode escrever esse passo a passo? Porque pode ser a dúvida de outra pessoa, e aí você começa a ir documentando as coisas na tua empresa, para você parar de ficar repetindo sempre a mesma coisa. E de repente outra pessoa vem perguntar: olha, fulano tem esse processo que nós acabamos de descobrir. E aí ele vai lá, conversa com fulano, fulano treina essa pessoa, e aí as coisas vão ficando no papel, porque se não tiver no papel, a pessoa vai embora e leva junto com ela todo o tempo que você, dono de empresa, gastou para ficar treinando. Exatamente. Também consegui fazer esse processo aqui, né? Não em todos os setores, mas já comecei em 2. E foi bem bacana porque eu levei para as meninas responsáveis do setor, que é o setor de contabilidade, me ajudarem nesse processo, dei as ideias e o resultado que elas me trouxeram uma apostila de passo a passo, com descrição, com como funciona, a explicação de cada situação, melhor do que eu mesma teria feito. E eu me lembrei que você fez aqueles laudos que ficou no hotel e tudo mais, e o resultado foi fantástico. As meninas me surpreenderam. E agora, o segundo passo, depois que elas fizeram, é que eu faço uma gravação daquela explicação que elas montaram, para que uma futura pessoa do setor venha agregar ao escritório, a gente simplesmente consiga passar o vídeo de explicação e eu não vou precisar passar pelo todo o processo de explicação ou deixar escapar alguma informação, né? Então, achei bem bacana também. Vídeo é excelente. Às vezes eu preciso fazer uma reunião com a equipe, aí o que eu faço? Eu gravo a reunião. E aí eu já vou mostrando, né, tudo aquilo que a gente precisa tomar de ação. Terminou a reunião, eu já mando o link, e aí eles já montam a ata, já montam um processo, já separam o que cada um vai fazer e qual é o prazo que cada um tem para fazer. Então, realmente é fantástico quando a gente tem essa possibilidade de gravar. Gravar a tela do computador, gravar a reunião. E se a pessoa não é nada relacionado com isso que a pessoa está ensinando, às vezes é alguma coisa muito fisicamente, pede para a pessoa escrever depois. E você vai começar a formar pessoas que vão formar pessoas. Entendam isso. Você vai começar a separar o joio do trigo. Quem é da tua empresa que se envolve, que quer aprender, que quer ensinar, e para de ficar contratando qualquer um que aparece pedindo emprego. A pessoa tem que gostar de duas coisas, de aprender e de ensinar. Você quer que sua empresa cresça? Contrate pessoas que gostem de aprender e de ensinar, porque elas vão estar o tempo todo buscando coisas novas, ainda mais algumas áreas, né, como a área contábil, que você tem que estar lendo o tempo todo, a lei muda o tempo todo, as convenções trabalhistas mudam o tempo todo, então a Estudando pessoa tem que sempre. gostar de aprender, mas tem que gostar de ensinar também, tem que gostar de Uhum. ensinar. E aí você vai começar a formar as pessoas dentro da tua empresa que são nível 2. Também paguem com essa ideia de todo mundo, você vai e promove para gerente. Não faça isso. A pessoa é operador de loja vendedor, nível 1, né? Acabou de contratar. Daí a pessoa vai lá e promove esse vendedor de loja para gerente. Não! Promove para nível 2, promove para nível 3, promove para líder. Às vezes mantém o mesmo CBO, mas mesmo assim você faz a documentação com uma nova descrição de atividades, documenta isso para a pessoa, passa para o teu contador, no Legit vai vir uma nova nomenclatura, mesmo que o CBO fique o mesmo, tá tudo bem.
Tá tudo bem, gente. É muito importante que você vá promovendo as pessoas à medida em que elas vão superando aquilo que você pede para ser feito. Porque elas têm que ter outras atividades para que ela possa ser um operador nível 2. Aí senta com ela e fala: olha, nós vamos abrir uma vaga para o líder dos balconistas, para o líder do escritório, para o líder da oficina mecânica. Só que para isso, os desafios dessa função são este. Você tem interesse? E a pessoa vai se preparar para esse desafio. Vocês precisam parar de ficar ali no operacional, apagando incêndio, e começar a pensar nos seus sucessores. Quem é que vai cuidar da empresa se você não estiver lá? Porque amanhã ou depois você pode querer sair de férias, pegar Covid, ficar doente, quebrar uma perna, várias coisas podem te acontecer. E você vai fazer o quê? Fechar Exato. a empresa? É. E no meu ramo, né, na minha atividade, a gente precisa estar muito atento às necessidades dos clientes das outras empresas, né? Tá estudando sempre, tá com um nível de conhecimento amplo para que a gente possa dar assessoria de uma forma precisa e atual, porque tudo é muito dinâmico, tudo é muito rápido. A informação que a gente dá hoje, amanhã já altera, já é outra informação, e a gente é questionado sobre isso, né? A gente é questionado. Tá, mas você falou semana passada que tal assunto era dessa forma, hoje é outra situação. Então a gente tem que estar muito afiada. E a equipe, ela é o coração do escritório, né? A equipe bem treinada, bem orientada e está atualizada também no mesmo formato, a tendência é que faça esses sucessores na linha do tempo, tendo essa gestão. Senão a gente fica do mesmo formato e também tem a questão de valorizar, né? Valorizar aquele profissional e enxergar o perfil de cada um. Eu lembro de ter visto um depoimento, uma situação tua de comentar que nessa do vendedor que ele promoveu, o dono, o empresário promoveu, mas ela não queria ser gerente, ela não tinha o perfil de gerente, ela só era uma excelente vendedora. Ele acabou perdendo a vendedora porque o perfil dela não era de gerenciar outras pessoas, era de vender, né? O perfil da pessoa era vendas. Então eu tento buscar isso também no meu escritório, enxergar, tentar com muita sutileza verificar cada perfil e, e isso já vem lá da admissão também, se cabe o perfil, porque são na contabilidade, assim como demais atividades, cada, cada segmento tem um direcionamento, né? Por exemplo, eu atendo indústrias que tem uma linha de produção e tem a outra que é a administração, são pessoas diferentes de perfil. Às vezes, até no chão de fábrica, tem pessoas estudadas, mas não estão no perfil da administração. Então, a gente precisa entender também, ali, adequar as necessidades. Enxergar também como que ela vive os recursos de salário, como que ela vive, se vai atender as expectativas para o teu negócio. Senão, não vai ajustar salário e vida. A gente precisa enxergar também isso, né? Como que ela se comporta na vida pessoal dela, se está condizendo com o que tu precisa, condizente, né? E o tempo todo, né, as pessoas comentam lá no meu Facebook, mas o que ela tem a ver com a vida pessoal? Tudo, porque é para lá que ela vai canalizar o salário dela. Às vezes ela tem uma vida onde ela gasta muito mais do que aquilo que ela ganha. E tem tudo a ver. E depois fica aquela pessoa que fica precisando de dinheiro, fica com dívidas, aí já vai fazer um bico aqui, um bico ali, daqui a pouco está se acidentando no bico. A gente tem que prever, a gente tem que olhar, a gente tem que uma visão macro, tem que dirigir a empresa. Isso é Eu, importante. eu, A gente precisa desculpa, cara. sair desse papel passivo e ir para um papel ativo, um papel de eu sou o responsável pela empresa, eu cuido de quem entra aqui na empresa, né? Eu vou escolher quem é que vai entrar aqui na empresa se tem a ver com os meus valores, se tem a ver com a minha cultura. E para isso, você vai olhar as redes sociais, você vai olhar onde essa pessoa vai, o que ela publica, o que ela faz, quem é essa pessoa.
e você vai fazer um processo de entrevistar, conhecer, saber. Isso é fundamental. Caso contrário, ela vai entrar na tua empresa e a própria cultura da empresa não bate com a daquela pessoa. Ela tem hábitos totalmente diferentes dos hábitos que já existem dentro da tua equipe, dentro da tua empresa. Destoa. E aí, daqui a pouco você tem problemas. Daqui a pouco você é uma pessoa pirraçando para querer ser mandada embora, uma pessoa pirraçando para querer sair, e aí não vai funcionar. Diga uma coisa, Sandra, você fez as reuniões para começar já a desenhar a cultura da tua empresa, de qual é a tua missão, de visão, como é que foi essa experiência? Como que você chegou na tua missão? Conta para gente. Então, na semana que a gente estava fazendo o programa de missão, visão e valores, deu um apagão no escritório e faltou, eles estavam mexendo as luzes da rua e eu disse, vamos aproveitar, eu tô louca para conversar com vocês sobre um assunto bem interessante. Eu perguntei qual era para elas, né? Para a equipe, como que elas enxergavam o escritório, e foi surpreendente porque eu tinha feito no meu caderno e eu fui perguntando uma a uma e elas disseram exatamente aquilo que eu pensava, que a missão nossa aqui dentro do escritório é levar conhecimento amplo e mais claro, mais acessível para o cliente, né? E a visão que a gente tem de contabilidade é a consultoria, é a assessoria contábil, diferente de entrega de obrigações. E a visão é tentar atender o maior número de empresários com a mesma visão de gestão. Então, eu fiquei bem animada assim, com a equipe, porque os meus valores, né, o que eu enxergava do escritório são os mesmos valores que a minha equipe está enxergando. E isso é satisfatório, é muito gratificante quando a equipe está no teu formato, né? Pode ter as nuances de um ou outro que são os funcionários zumbis, né? Que a Carmen fala, mas está tudo bem também, porque tudo é um processo de aprendizado. Mas essa reunião foi bem aproveitada, porque a gente começou a olhar para o escritório de uma forma diferente. E em seguida eu pedi para cada uma, a gente não conseguiu se reunir ainda, mas eu já pedi para cada uma fazer sua descrição de atividades, né? Descrição de tudo que fazem, todas elas já fizeram. E a gente vai sentar uma a uma e conversar e também trocar ideias na equipe, para a gente entender. O que eu abordei com elas foi a necessidade dessas macros e micros, para eu tentar visualizar se a gente busca um estagiário para fazer esse aprendizado que outras pessoas podem fazer, ou até mesmo a robotização de algumas ferramentas nossas, que é automáticas, que é só gerar algumas informações que dá trabalho, que consulta no site, tira guia. Isso eu acho que a gente pode robotizar e levar mais conhecimento, mais consultoria para os nossos clientes. Então, o processo, o programa tá extraordinário. Que legal. E você já tinha feito esse tipo de reunião antes? Eu sempre falo, desde o imposto de renda eu não consegui mais fazer, mas uma vez por mês eu sempre faço uma tarde de reunião com um café para trazer essas informações pontuais, né? Para a gente fazer mudanças e tentar fazer um cenário diferenciado para os clientes, né? Para o escritório em si e para os clientes. Mas eu acho que entender o meu negócio, porque a minha vida assim de contadora sempre foi para os clientes. Esqueci de olhar para mim. Esqueci de olhar para o meu escritório, eu como empresária. Eu vivi Os esses seus anos clientes todos. internos, né? Que a gente tem os Exato. clientes externos e os nossos clientes internos. É, Então, fazer um pouco para a nossa equipe o que de verdade a gente faz para os clientes externos. Muito legal. eu deixei separado a atividade de contadora e de empresária. Hoje eu tomei posse do cargo de diretora. Eu compreendi que eu preciso ser diretora da minha empresa para também agregar isso para os meus clientes. E Uhum. eu só vestia o papel de contadora, não de gestora. Entendi. Que legal. E você sabe que não fica numa única reunião, né? É algo que você vai Não. precisar sempre estar trazendo de volta
tanto a visão de futuro, para que você possa ir se encaixando, né, com o que eles já conquistaram dentro daquela visão. Porque uma coisa é assim, ok, tenho a visão de fazer a consultoria para os clientes, maravilha. O que, que nós já caminhamos nisso? O que, que nós estamos mudando nas nossas redes sociais sobre isso? O que a gente está mudando na nossa conversa? Às vezes, a forma que você envia um simples WhatsApp dizendo que a guia está vencendo, quando você tem essa visão de ser uma consultoria, você não vai simplesmente falar, olha, a guia de INSS, gente, vence dia 19, porque dia 20 é sábado, né? Você já vai trazer uma informação a mais sobre isso. Então, é um tipo de coisa que a gente precisa depois ir lapidando, 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 até que se torne uma cultura dentro da nossa empresa. Por quê? Isso vai determinar, é isso que as pessoas não entendem. Elas acham que missão, visão é aquilo que coloca na parede que foi feito pelo marketing. Não é verdade. Se você sabe que a visão da tua empresa, que a missão da tua empresa é estar atuando enquanto consultor e não apenas enquanto contador, você vai precisar de contratar pessoas que tenham uma comunicação diferenciada. Não dá para contratar aquele simplesmente contador que vai e fica com as planilhas e que não gosta de conversar, porque tem esse perfil também. Em todas as áreas tem esse perfil. Por quê? A pessoa vai precisar gostar de conversar, a pessoa vai precisar explicar para o cliente as coisas. Quando vocês determinam qual é a cultura da empresa através da missão, da visão, quais são os valores que a sua empresa tem que ter, você também está determinando qual é o tipo de pessoa que você vai contratar. Só que muitas vezes a gente sai para contratar no mercado sem saber nem qual é o tipo de pessoa que a gente quer dentro da nossa empresa. Então, é muito importante assumir mesmo o papel de diretor para estar vendo isso. Faz todo sentido, Sandra, todo sentido. Outra coisa bem importante que eu achei do programa é que nas minhas entrevistas eu fazia uma avaliação, mas o que eu passava na entrevista era eu sendo contratada, o que eu buscava da pessoa, e não o que a pessoa precisava ter para estar ali na minha empresa, né? Então eu falava todos os benefícios que a empresa tem para oferecer, mas o que eu preciso em si, mas não deixava a oportunidade para outra pessoa falar, e daí fica muito fácil a pessoa dizer, não, eu sou comprometida, sim, eu sou responsável, porque eram as qualidades que eu estava dizendo para ela que eu estava buscando. E eu não fazia as perguntas de empilhamento para saber o que ela tinha para me oferecer, o que a pessoa tinha para me oferecer, quais eram os objetivos dela, né? Os sonhos. Teve uma vez que eu entrevistei e eu fiquei surpresa de como a gente passa por esse processo de avaliação, que eu entrevistei, acho que uns 5 anos atrás, uma pessoa e ela tinha conhecimento, ela tinha um perfil adequado, mas na última frase dela, ela disse: olha, eu quero muito. Eu perguntei por que você. O que te diferencia dos outros candidatos? Ela disse: porque eu preciso de um serviço extra. Porque eu preciso de uma renda extra. E daí eu disse: meu Deus, mas não é o que eu estou buscando. Eu não estou buscando isso. Uma pessoa temporária, né? Uma pessoa que vai só complementar a renda dela. Eu quero uma pessoa comprometida com o meu negócio que vai crescer. Então, mas naquela época eu pensei, mas não raciocinei como o programa hoje propõe para a gente repensar e articular efetivamente, né? Que é tomar a direção mesmo do que tu busca. Uhum. Tomar direção, tanto na hora de contratar, na hora de buscar, na hora de pôr o anúncio. Parar de ficar pondo anúncio, explicando tudo que você está contratando, porque fica muito fácil para a pessoa chegar até você, empresário, maquiar o currículo e bola para frente. Não façam isso, não façam isso. Também deixar de fazer a entrevista, né? Simplesmente ir lá e falar tudo que você precisa e não avaliar se aquela pessoa tem ou não. Às vezes, o dono de empresa tem medo de perguntar, ou às vezes não está acostumado a perguntar, ou às vezes está com pressa, e vai passando, gente, vai passando. E isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer porque você perde as rédeas, perde o controle do que está acontecendo, de quem você está contratando. E depois, quando a pessoa entrar, você vai continuar dirigindo a tua empresa, né?
E aí, dirigindo a tua empresa, você vai colocar todas as regras. Eu estou escrevendo algumas coisas do regimento interno, estou fazendo passo a passo de várias coisas do programa, mas o que eu já fiz da entrevista, já fiz a questão das advertências e suspensão que eu fazia do padrão, né? E não é bem assim. A gente pode ter uma conversa diferenciada e tentar entender o motivo que está levando aquela situação a ocorrer e registrar, não só como um peso de advertência, mas como uma orientação e fazendo parte aí do registro dessa pessoa que trabalha contigo. O que você descobriu na tua descrição de cargo? Que eu fazia muita coisa que podia ter delegado, que podia ter passado à frente e que eu não estava dando a responsabilidade para a equipe como elas merecem ter, né? Eu lembro de você falar também que a pessoa que a gente passa a responsabilidade, elas se sentem mais felizes também, né? Porque a gente está dizendo para ela que elas têm capacidade para fazer isso. E isso é transformador. Saber que eu não estou sozinha, porque é pesado, né? E aí você percebe essa motivação na parte delas, quando você vai entregando coisas mais importantes para elas fazerem? Sim, eu vejo que o perfil da equipe ela vai caminhando diferente à medida que você vai mudando, né? Você precisa mudar as tuas atitudes para que a tua equipe enxergue isso, desde um posicionamento ali do uniforme que tu falou, até a posição da tua mesa, tudo isso tá com o teu perfil de diretor. E estar alinhado com a tua equipe é fundamental. Escutar, né? Escutar bastante, escutar o que elas têm para oferecer, o que elas têm de visão do teu negócio, que é bem importante. Eu sempre penso que elas precisam entender do teu negócio, precisam entender de qual é os teus valores para encaixar realmente, né? É verdade, é verdade. E aí, durante todo esse processo, a gente vai começando a deixar claro para as pessoas que nós somos os donos da empresa e nós não necessariamente estamos ali trabalhando no negócio. A gente está trabalhando o negócio. Isso não significa que a gente vai trabalhar menos, principalmente quem está no começo desse processo. No começo desse processo, você vai trabalhar até um pouco mais do que você tem feito, porque você vai precisar organizar, estruturar, colocar as coisas para funcionarem, né? Para funcionarem com você estando lá ou não. É muito mais rápido se alguém vem me fazer uma pergunta e eu falo, faz assim, faz assado. É muito mais rápido, é muito rápido, mas a pessoa não aprende. E a pessoa Não. fica vindo fazer pergunta, e pergunta de novo, pergunta de novo, pergunta de novo. A mesma coisa, e fica todo mundo mandando na nossa agenda, e a gente se programa para fazer determinadas coisas durante o dia, e não consegue, porque o tempo todo tem alguém fazendo uma pergunta. Parece que é mais rápido, mas não é, é uma armadilha. Porque se você volta essa pergunta para a pessoa e coloca, como é que você faria, né? Se você fosse, se eu que estivesse aqui te respondendo, se fosse você que estivesse aqui respondendo, o que, que você faria? Ou quais seriam as consequências, né, do que você pretende fazer? Ou quais são as opções que a gente tem para resolver isso? Eles sabem, mas eles não se responsabilizam. Por quê? Porque ninguém dá esse espaço para eles. Então, quando você começa a perguntar a forma com a qual eles resolveriam aquilo, eles passam a ter muito mais motivação, porque eles se sentem realmente participantes da empresa. E aí, depois você já pede para a pessoa escrever um processo daquilo que ela acabou de desenvolver junto com você na conversa, e ele passa a vir te perguntar menos. Não porque você está fazendo cara feia, que você está cansado, irritado e cheio de coisa para fazer, mas porque ele começou a refletir sobre as coisas e ele começa a se tornar mais independente de você, dono de empresa. A empresa tem que funcionar igual com você lá dentro ou sem você lá dentro. As suas tarefas, que eu estou pedindo para você escrever 120 linhas com as suas tarefas, elas podem ser realizadas em qualquer lugar, porque se você tiver que estar fisicamente na empresa para fazer, ainda são operacionais.
E não tem mágica. Você não vai jogar tudo isso nas costas de alguém para alguém fazer. Mas você vai começar gradualmente a ir treinando e preparando as pessoas da sua equipe para fazerem. Você não vai ter um sucessor, você não vai ter um gerente que vai resolver sua vida. Acorda. Tem muito empresário que acha assim: eu vou contratar um gerente e ele vai fazer tudo. Se eu pudesse contratar um gerente. Não vai, gente. Você vai ter sucessores em diferentes áreas. Talvez, se a tua empresa é uma indústria, talvez você tenha um na produção, um no administrativo, um no comercial. São pessoas que vão fazer atividades que hoje é você que está fazendo. É muito importante que esses sucessores conversem entre si. E o teu foco vai ter que ser desenvolver esses sucessores. E gasta tempo, sim, porque você vai ter que construir essa independência. Gasta E, tempo. e motiva também, né, quem está fazendo. Motiva as pessoas a evoluírem profissionalmente. Porque a partir do momento que você começa a passar o teu conhecimento para outra pessoa, isso também traz uma motivação. Olha o meu conhecimento. E isso também eu aprendi contigo de estar trazendo para o registro delas, a evolução de como entraram no escritório e como estão hoje. O tanto que aprenderam. E como é que a gente vai olhar para o futuro para aprender mais. E isso é bem. Já estou vendo esses resultados aqui também de estarem passando para outra pessoa aquilo que antes era só seu, né? Diz para mim, como é que você percebe, né, antes desses 45 dias que você está com a gente no programa e agora? Se você for resumir assim a principal mudança que você enxergou, qual seria? A maior mudança é tomar o meu negócio como direção. É o diretor. Essa plaquinha me chamou bastante atenção nas tuas lives. Me chamou bastante atenção que a gente precisa dirigir a nossa empresa, que na CLT só tem aquele artigo, que é você é o diretor. E demais situações a gente dá ali a CLT, tá para proteger o empregado, mas a gente pode dirigir a nossa empresa com gestão. Então, meu maior aprendizado hoje é sim ser contadora, mas também sim ser gestora do meu negócio. Que legal. E essas ações que você tomou, você conseguiu perceber alguma diferença, tipo, no resultado das pessoas? Porque você disse que elas estão mais motivadas, né? Participando mais. Você percebe que elas estão entregando mais também? Estão entregando bem mais do que antes. Já eram comprometidas que estão aqui, né? Algumas saíram, mas as que ficaram e que estão aqui nesse processo, o comprometimento é muito alto. Que legal, que legal. E já está tendo mais tempo livre ou ainda não? Porque foram só 45 dias? Como é que você está percebendo isso? Eu não tive o tempo livre ainda porque eu estou naquela situação da só vou contratar essa pessoa que faltou do setor quando eu encontrar a pessoa adequada. Mas eu já me programei para te tirar férias, mas assim, o que me tocou bastante desse programa é que eu consegui visualizar como gestora e o processo para ajudar meus clientes, eu ajudava como contadora. E hoje eu vou poder ajudá-los como gestora de negócio. Uau, fico muito feliz, Sandra, muito feliz mesmo de ver tanta coisa boa acontecendo num período aí de 45 dias. Sandra, só tenho que te agradecer. Se tiver uma mensagem final para passar para o pessoal. Acho que a gente desacelera um pouco e olha para o nosso negócio com uma visão maior, que é olhar para quem você vai trazer para a tua empresa, observar esse diferencial, quem você busca para a tua empresa, que é a tua extensão, né? Então, o que que você busca de verdade? Muito show, muito show. É isso mesmo. É a extensão da gente. A nossa empresa, a gente passa, às vezes, muito mais horas na nossa empresa do que muitas vezes com pessoas queridas, né? Então, a gente tem que cuidar de quem a gente traz lá dentro. As pessoas precisam representar você. Você. Muito bem colocado, Sandra. Sandra, só tem que agradecer mesmo a tua participação. Eu que agradeço, nossa, para mim é um prazer enorme, é uma admiração. Eu venho te acompanhando aí desde abril. Cada YouTube que eu via, assistia,
eu mais queria buscar e mais correr atrás dos teus vídeos, anotações de tudo. Então foi bem importante ter encontrado a Carmen na minha vida. Conte comigo, Sandra. Conte comigo, continue contando comigo de verdade.